Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35 em diante, que vai nos dizer assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disse-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que ia passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que ele trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém, meus irmãos? Uma passagem muito conhecida, uma passagem que se encontra no livro de Lucas, também a gente vai ver em Mateus e a gente vai ver em Marcos. Essa história sendo narrada no livro de Mateus, capítulo 20, do 29 ao 34, no livro de Marcos, capítulo 10, do 46 ao 42. Mas aqui em Lucas, esta palavra nos fala com a riqueza de detalhes. A gente vai ver aqui que Jesus Cristo não precisou tocar naquele cego para que ele pudesse enxergar. Não precisou Jesus colocar saliva como colocou em outros cegos e ele enxergou. Aqui só precisou aquele homem perseverar e clamar e não se importar com a multidão, e Jesus disse, a tua fé te salvou. E nesta manhã eu quero falar um pouco da fé, porque a fé salvou, a fé trouxe aquele mendigo, aquele cego, aquele ex-cego, a sua visão de novo, e ele não precisou mais estar ali. A Bíblia vai falar que aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. Lucas vai ser bem categórico em nos relatar que estava à beira do caminho. Era de costume os cegos, os que pediam esmola, ficar ali onde as pessoas passavam. À beira do caminho, na frente da igreja, na porta formosa, como aquele coxo estava sentado, colocaram ele ali, porque muitas pessoas entravam e saíam do templo e orar, e ele estava ali mendigando. Era uma estratégia colocar esses mendigos nos lugares que as pessoas estavam passando. Pois bem, mais um dia que este cego estava ali mendigando. Mais um dia que Bartimeu saiu de sua casa com a sua capa, com a sua vasilha, e guiado por mão de homens e colocado na beira do caminho. Mas o que Bartimeu não esperava e não sabia era que naquele dia ia ser o último dia que ele ia mendigar. Ia ser o último dia que ele ia ser guiado pela mão dos homens, dos amigos ou talvez de um parente, para colocar ali e numa determinada hora levar ele para casa. Ia ser a última vez que Bartimeu ia depender de outras pessoas para ganhar o seu sustento. Pois bem, Lucas nos apresenta Bartimeu, que aconteceu que, chegando ele perto do caminho de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. Ele estava fazendo algo que era de costume de fazer. Mas a Bíblia vai dizer, e ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo.
Observe que Bartimeu, ele não enxergava. Bartimeu não poderia ver o que estava acontecendo, mas Bartimeu poderia ouvir, como ele ouviu o que estava acontecendo ali. Imediatamente ele, ouvindo a multidão passando, creio eu, naquele alvoroço, naquela alegria de Jesus Cristo estar no meio deles, chamou a atenção de Bartimeu. E ele perguntou: o que é isto? Não é assim, muitas das vezes, que acontece na nossa vida? Pelo barulho, por algo que está acontecendo, que a gente quer saber o que é isso que está acontecendo. Por que este barulho? Jesus passava e as multidões iam atrás, porque sabia que ele ia operar sinais e prodígios e milagres. Mas Bartimeu agora ouviu aquele barulho, ouviu a multidão e perguntou o que era aquilo. E lhe disseram que era Jesus, o Nazareno, que passava. Logo se acendeu no coração de Bartimeu a esperança dele ser curado. Eu creio que Bartimeu estava ali naquele caminho, na beira daquele caminho, e muitos relatos ele ouvia que Jesus Cristo estava fazendo. Ele não conhecia quem era, mas muitas das vezes chegava alguém para contar a Bartimeu que Jesus Cristo curou um aleijado, que Jesus Cristo curou um paralítico, que Jesus Cristo curou um homem que tinha a mão mirrada, que Jesus Cristo curou um cego. E ali foi crescendo no coração de Bartimeu: ah, se um dia eu tivesse a oportunidade de me encontrar com Jesus Cristo, ele poderia resolver o meu problema. Mas Bartimeu não podia ir, porque os homens só levaram ele até a beira do caminho, mas não levaram até Jesus. Mas Jesus Cristo veio até a Bartimeu, passando pelo caminho que Bartimeu estava. E é assim que Jesus Cristo quer fazer comigo e com você. Não só ficamos à beira do caminho, ou seja, ouvindo as maravilhas que Jesus fez e faz na vida de outras pessoas. Isso é bom, para que a gente possa servir de experiência, servir de força, porque se ele fez na vida daqueles homens, pode fazer na nossa também. Mas o que Jesus Cristo quer de mim, de você, é que a gente tenha a atitude de Bartimeu, porque havia muitos impedimentos ali para Bartimeu. Havia muitas barreiras ali para Bartimeu, mas Bartimeu não se deixou levar pela dificuldade. Ele queria chegar até Jesus Cristo. Ele sabia que ele não enxergava, mas ele ouvia e ele falava. Talvez nós não estamos como Bartimeu, com a cegueira física, mas estamos na cegueira espiritual. E é a hora da gente clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitas pessoas aqui podem se levantar, mas não tem jeito, mas não tem mais solução, esquece, faça outra coisa. Mas Jesus Cristo só quer que a gente não se incomode com a multidão, não se importe com a multidão e comece a gritar o nome dele: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tem misericórdia. Jesus sabia que desde o começo o que ele ia fazer ali no caminho de Jericó, antes de Jesus Cristo vir ao mundo, Jesus já sabia de tudo o que ia acontecer, mas porque Jesus deixa esses fatos acontecer para que a gente possa ter a fé que Bartimeu teve, porque muitas pessoas vão se levantar para tentar parar a nossa caminhada com palavras que desagradam a Deus, com palavras que machucam, que ferem mais do que um tapa.
E Jesus Cristo está nos mostrando que não há barreiras que Ele não possa ultrapassar. Mas a gente tem que romper esta barreira para chegar perto de Jesus. Barreira essa que empata de ter um relacionamento com Cristo. Barreira essa que empata de ter uma comunhão com Cristo. As barreiras daquelas pessoas que não querem ir e não querem deixar nós irmos também. A gente vai ver que agora aqui Bartimeu pergunta: o que é isso que está acontecendo? Por que eu estou ouvindo tanto barulho? E alguém vai dizer: é Jesus, o Nazareno, que está passando. É Jesus que está passando. E quando Jesus passa, não consegue ficar as pessoas caladas. Aqueles que teve um encontro com Jesus Cristo, eu entendo aqui que tem que anunciar, que tem que fazer barulho mesmo. Mas um barulho de falar que Jesus Cristo está passando, passou na minha e na sua vida e tirou todos os empecilhos, todas as barreiras, todas aquelas multidões que não empatava da gente ir ter com Jesus. Jesus está passando. E nós temos que fazer barulho para que este mundo ouça e veja que Ele transforma, que Ele liberta e que Ele cura e que Ele salva o vil pecador. Sim, um barulho para anunciar, não um barulho que o mundo faz. Não um barulho que vai escandalizar, mas um barulho que vai anunciar o que Jesus fez nas nossas vidas. E aqui, aquele homem, aquele que ele perguntou, disse: é Jesus o Nazareno que está passando. Imediatamente, Bartimeu não quis contar conversa. A Bíblia vai dizer, lá em Marcos ou em Mateus, que ele tinha uma capa. E ele largou a sua capa, porque aquela capa era como se fosse uma lei, que ele poderia mendigar, que ele estava ali atualizado a mendigar naquele lugar, porque ele tinha uma capa. Ali ele estava coberto, ninguém poderia tirar ele daquele caminho, ninguém poderia tirar ele daquele lugar, porque ele tinha aquela capa e representava que era tudo que ele tinha para estar ali naquele lugar mendigando. Mas se a gente for olhar lá em Mateus ou em Marcos, vai dizer que ele se levantou e, deixando a sua capa, ele já tinha certeza de que ele não ia precisar mais daquela capa. Outro poderia pegar aquela capa, porque aquela capa só estava dando a ele autoridade para ele estar naquele lugar. Mas Jesus Cristo não deu autoridade para ele, para que a visão dele pudesse ser estabelecida e ele não precisar mais da capa, nem precisar mais daqueles amigos, daqueles homens que levavam, que deixavam ele naquele lugar. Mas agora, depois que ele se levanta e começa a clamar, Jesus Cristo dá a ele o poder de restabelecer a sua visão. E no versículo 39, a palavra vai dizer, no 38, então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar, ele começou a gritar, ele começou a fazer o que ele poderia fazer naquele momento, que era clamar. Muitas das vezes, quando a gente está em determinadas situações que a mão humana, a força humana, os nossos recursos não podem mais fazer a diferença, o que pode fazer é a gente clamar, é a gente gritar, é a gente suplicar, é colocar nossas armas mais poderosas que nós temos, que é os nossos joelhos no chão, e clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu clamou, Bartimeu não deu ouvido, Bartimeu começou a clamar, e no versículo 39 vai dizer: e os que ia passando repreendia a ele para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi,
tem misericórdia de mim. A gente vai ver ali, quando Jesus Cristo é colocado naquele madeiro, ali no Gólgota, ali naquele lugar, pendurado naquela cruz, a gente vai ver dois ladrões, um da direita e outro da esquerda. E aí vai se comportar que nem essa multidão. Ele vai dizer o da esquerda: se tu és filho de Deus, desça daí, salve você a ti mesmo e nos salve. Mas o da direita não. Rapaz, nem agora você teme a Deus. Nós merecíamos estar aqui, fizemos tudo de ruim no decorrer da nossa vida e hoje nós estamos aqui porque merecemos. Mas este não, nada fez para merecer estar aí. Senhor, lembre de mim quando chegar no teu reino. E Jesus Cristo vai olhar para a direita e vai dizer: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas ouça, escute bem, preste atenção, leia sua Bíblia nessa passagem, que Jesus Cristo não diz nada ao que está à esquerda. Jesus Cristo não vira para o lado esquerdo para falar, para repreender, para dizer nada, mas ele vai olhar para o lado direito, onde tem uma pessoa reconhecendo que é pecador, que é miserável, que estava sofrendo, porque pagando pelo sofrimento por causa das escolhas dele. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estará no meu reino. E aqui a multidão vai dizer, vai repreender, vai dizer: cale, rapaz, ele não vai te ouvir, você não precisa gritar. Será que ele vai parar a caminhada dele? Há tantas pessoas aqui importantes do lado dele e você está gritando um cego, um mendigo, uma pessoa que é a escória da sociedade. E naquele tempo as pessoas que tinham alguma enfermidade é porque eles diziam que estava com algum pecado. Eles taxavam aquelas pessoas como os imundos, como imundo, que não era para estar no centro da sociedade, mas era para viver ali sozinho, solitário, porque era pecador. A gente vai ver isso com os leprosos, quando ele bota ali numa caverna, isolado da sociedade. A gente vai ver isso com aquele cego de nascença, que os discípulos perguntam: Senhor, ele está assim porque ele pecou ou porque os pais pecou? E Jesus vai falar: nem o pai, nem ele pecou. Ele está assim para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. E foi lá e colocou lodo nos olhos e mandou lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. E aquele homem voltou enxergando e glorificando a Deus. E estes homens aqui, os fariseus, os santarrão, os sacerdotes, tinham esse costume de dizer que a pessoa tinha uma enfermidade é porque estava em pecado, é porque era imundo, é porque era amaldiçoado. Então aqueles homens começaram a dizer: pare de clamar, pare de gritar, repreendendo ele. Mas o que me chama a atenção nesta passagem é que Bartimeu não deu ouvido para eles. Assim como tem pessoas querendo nos parar, muitas vezes usando seus recursos para nos parar, muitas vezes usando palavras que ferem, que machuca, que dói, para nos dizer que a gente está pagando porque estamos em pecado. Mas Bartimeu, assim como Bartimeu, temos que ser como ele, não dê ouvido a essa pessoa. Muitas vezes é uma escolha errada, mas Deus só quer que a gente clame, se arrependa e reconheça que aquele ato que a gente fez foi errado, mas que ele pode consertar, ele pode nos dar a visão espiritual. A Bíblia vai dizer: e Bartimeu ainda mais clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Persistia, clamava,
não dava ouvido para aquelas pessoas que estavam dizendo para ele calar a boca. É assim que nós temos que nos comportar no mundo de hoje. Muitas coisas não precisam ser as pessoas, mas muitas coisas, muitas situações querem nos calar, para que eu e você não fale do Evangelho, não pregue a palavra, não ore, fique frustrado, fique ali com uma fé tacanha, ali prostrado diante daquela escolha errada, daquela situação errada. Sendo que Jesus Cristo, quando foi ali, estava num certo lugar e trouxeram aquela mulher adúltera até ele e disse: esta mulher foi pega em ato de adultério. A Bíblia vai dizer que eles falaram, e na lei de Moisés diz que tem que apedrejar, e tu, o que dizes? Ele estava testando Jesus. E Jesus Cristo começa a escrever ali na terra, e inclinou e começou a escrever, e olhou para ele e disse: aquele dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a minha Bíblia me diz que foi saindo cada um, dos mais velhos até os mais novos. E agora Jesus se depara com aquela mulher ali no chão, humilhada. Aquela mulher que trouxeram para ver o que Jesus ia falar, para matar, para eles acusar Jesus também. Ou você não prega o amor porque está mandando matar. Para Jesus dizer, eles o trouxeram para Jesus dizer: não mate não. Para ele dizer: você está blasfemando contra a lei. Mas Jesus foi lá, na consciência, na intimidade deles, e só fez falar: aqueles que não têm pecado, atira a primeira pedra. O que eu fico mais, o que me deixa mais preso a esse texto é que a Bíblia vai me dizer, olha, no versículo 9, se eu não me engano, vai falar assim, ó: e a consciência deles não deixaram eles atirar uma pedra. Jesus tocou no íntimo deles. Jesus foi lá e disse: atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, que está entre vocês aqui. E cada um se lembrou. Talvez aquela mulher era uma mulher destruidora de lares, e muitos dali já tinham se deitado com ela. Talvez estava praticando outras coisas, eu não sei, mas eles tinham pecado também, semelhantemente àquela mulher só estava sendo punida porque foi pego no ato do adultério. Mas e eles, que não foi pego em ato nenhum, mas estava em uma vida pecaminosa, poderia tirar pedra? Mas a Bíblia vai me dizer, a minha Bíblia vai me dizer que Jesus agora se depara com aquela mulher sozinha, e estava só com ela, e disse: mulher, cadê os teus acusadores? E ela diz: Senhor, não vejo nenhum. E Jesus disse: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Jesus Cristo adverte aquela mulher: nenhum te acusou, mas eu poderia te acusar porque eu não tenho pecado. E para isso eu vim, para tirar o pecado do mundo, para se fazer de sacrifício, para levar os filhos de Deus para a casa de Deus. Nem eu te condeno, vá e não peques mais. E a Bíblia diz que aquela mulher se levanta dali, e aquela mulher vira uma missionária. Aquela mulher vira uma mulher que agora, diante daquele pecado, vai proclamar o que aconteceu na vida dela. Porque é assim que a palavra de Deus faz: nos liberta, nos transforma, não para a gente ficar agora só preso dentro da gente, mas para proclamar o que Jesus Cristo fez na nossa vida. E aqui com Bartimeu, ele começa a clamar mais alto: tem misericórdia de mim. E a Bíblia vai falar: então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja.
Olha que coisa inusitada, Jesus Cristo manda chamar, todos sabiam qual era a dificuldade daquele homem. Todos sabiam do que Bartimeu estava passando. Um homem mendigo, um homem cego. E agora quando ele se depara diante de Jesus, Jesus faz ele confessar: você queres que eu faça o quê? Senhor, que eu veja. E aqui começa a reflexão desta manhã. Imagine você diante de Jesus Cristo e Ele está te ouvindo nesta manhã. E te pergunta: o que queres que eu te faça? Talvez não é a mesma coisa que Bartimeu pediu. Mas com certeza tem algo que na minha e na sua vida que você quer e que eu queira que Jesus Cristo faça. Que eu veja qual é a tua necessidade. Sabe o que eu aprendo aqui? É que eu tenho que confessar diante de Deus as minhas necessidades. E às vezes eu estou procurando pessoas para confessar aquilo que é íntimo meu, para que ela conte a outras e outras pessoas. Mas Jesus Cristo não. O que queres que eu te faça? Ele sabia o que Bartimeu queria, mas é necessário a gente confessar diante dele as nossas necessidades, as nossas dificuldades. De Bartimeu foi a visão, e a minha e a sua. Confesse a Jesus Cristo. E a palavra vai dizer: e Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E eu comecei essa reflexão dizendo que eu queria falar da fé. Observe que Bartimeu teve fé. Bartimeu estava à beira do caminho, sentado mendigando. Bartimeu viu um barulho, perguntou o que era aquilo. Alguém disse a ele: é Jesus, o Nazareno está passando. E ele lançou a sua capa e disse: agora minha fé não vai ser agora nessa capa que talvez o governo de Roma deu para ele, como se fosse algo para que ele pudesse estar em qualquer lugar com aquela capa, um passe livre, uma carta branca. Aquela capa representava. Agora ele está dizendo: eu não quero ter mais fé nos homens que me trouxe até aqui. Eu não quero ter mais fé nesta capa que me faz eu ficar neste lugar. Agora a minha fé vai ser depositada em Jesus Cristo, o consumador e autor da minha vida, da nossa vida. Bartimeu deposita sua fé. Bartimeu viu a multidão dizer: cala a boca, pare de gritar. E a fé de Bartimeu moveu aquelas barreiras ao ponto de fazer Jesus Cristo parar. A minha e a sua fé está movendo o coração de Jesus Cristo ao ponto dele parar para nos escutar aquilo que ele já sabe que a gente quer que faça. Bartimeu chegou nesse ponto e parou. E agora está diante de Jesus. Não estava vendo Jesus, mas estava ouvindo. Porque alguém disse: Bartimeu, adianta, Bartimeu, chega mais, Bartimeu, corre, Bartimeu. Ele manda te chamar. E pega Bartimeu. Foi a última vez que alguém guiou. Guiaram Bartimeu até a beira do caminho e guiaram até Jesus Cristo. E creio eu, Bartimeu dizendo: eu não posso ver, mas é ele que está na minha frente. Tá. E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E ele diz: Senhor. Olha como ele vai se humilhando, olha como ele vai deixando o senhorio de Jesus Cristo prevalecer na vida dele. Olha como ele vai chamar Jesus Senhor, porque ele estava passando por ali. Ele moveu o coração de Deus. Ele foi lá e tocou na intimidade. Ele foi e rompeu a barreira da multidão, porque a multidão é sagaz.
é perversa, é incrédula, é mau. Mas ele não estava nem aí. E ele foi lá e disse: eu quero ver, Senhor. Senhor, que eu veja. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Como é que está a minha e a sua fé? Está nos salvando das barreiras que a vida nos traz, das multidões que está nos atrapalhando. Como eu falei, não precisa ser multidão de pessoas, mas aquela multidão que está nos afastando. O comodismo, a multidão dos nossos prazeres e deleites, a multidão da nossa vontade, sem que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. A tua fé te salvou. E a Bíblia vai nos dizer, e eu quero finalizar, quando a Bíblia vai falar no versículo 43, e logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Que maravilha! Agora Bartimeu não recebeu a bênção e foi logo para casa contar. Ou ficou na beira do caminho, ou ficou ali parado e a multidão passou. A Bíblia vai dizer, e logo viu e seguiu. E seguiu quem? Jesus Cristo. Agora ele pode ver onde era que Jesus estava. Agora ele pode ver o que estava acontecendo. Agora não porque contaram a ele, mas porque ele recebeu a bênção. Ele disse, agora eu sirvo a Deus, eu sigo a Deus. E ele foi glorificar primeiro, para depois voltar para sua casa e contar o que Jesus Cristo fez. Assim como Bartimeu, nós temos que aprender com ele a perseverança, a determinação e seguir a Jesus Cristo, porque ele sim tem palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. E a Bíblia vai dizer, e todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. É isso que Jesus Cristo quer fazer na minha e na sua vida, para que o povo veja o milagre dele, não só de restabelecer a visão material, mas a visão espiritual. Para que o povo glorifique a Deus através da minha e da sua vida. Que assim como Bartimeu, nós possamos ter esta fé para nos salvar das armadilhas que o diabo coloca na nossa frente. Que o Espírito Santo de Deus possa completar o que faltou nesta mensagem. Que Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.